organizar esse capitalismo, esse desenvolvimento tecnológico sem, ou seja, regulamentar, né? Tipo, se tivesse imposto sobre os gases de efeito de estudo, se cada pessoa que usa um celular, por exemplo, você controla o carro que você está andando, se você quer ar-condicionado, não quer, se você quer usar celular, não quer, tipo, você pagar um imposto sobre cada efeito de gás que aquele está produzindo, entendeu? Vocês entenderam, já vi uma palestra sobre isso. Então era uma forma ótima, porque aí, se os impostos fossem bem altos, você ia ser bem regulado, eu vou dormir com ar-condicionado ou com ventilador. Aí você pegava e se controlava isso. Okay. Bom, aí você... Quem foi eu que levantou primeiro, foi você. Pronto. Dentro dessa ideia do comum, como ficam as minorias, a Luana saiu agora, aí eu ia até falar que eu e a Luana a gente lida muito com a questão de minorias, inclusive tem um grupo da pós-graduação que trabalha exatamente sobre isso. Como ficam as minorias dentro do ideal comum? E último. Eu queria saber como é que fica para o comunismo a questão do avanço da tecnologia que aumenta a produção e, consequentemente, o preço do produto teoricamente era para cair, certo? Aí entra o consumismo. Como é que associa ecologia, consumismo com a tecnologia no pensamento comunista moderno? Bom, tem um problema de como associar isso no capitalismo também, né? Que é muito destrutivo. Mas... Estou pensando mais na evolução. Ok. Na evolução. Quem quer começar a falar? Vai citar o nosso convidado agora aí. Você quer falar da terra política? Não sei se... Eu acho interessante isso. Tá. Você quer falar um pouco disso também? Posso falar. Porque tem a ver também com o que o Milton falou de um evolucionismo marxista. Tem um episódio que é interessante, que uma militante revolucionária russa escreve para o Marx, mas no fim da vida do Marx, né, na última década de vida dele, e eles têm uma questão ali que é, vamos dizer, vital. Porque no movimento revolucionário russo estava dividido em duas correntes. Uma chamada populista, o que ia em direção ao povo, e outra chamada marxista. E aí ela pergunta para ele, fala, a gente precisa saber qual que é o caminho do comunismo na Rússia. Se o que chamava o MIR, a Comuna Rural Russa, as formas tradicionais de produção e também de deliberação no campo tinham que ser... Ou seja, as estruturas pré-capitalistas, as organizações sociais pré-capitalistas. Se elas eram um entrave ou um caminho para o comunismo. Então os populistas achavam que elas eram um caminho, que isso então era parte de um que seria um que vai ser chamado posteriormente um caminho russo para o comunismo. E os marxistas, assim denominados, achavam que era um entrave, que tinha que era um sinal de atraso tudo e que tinha que o comunismo se construiria contra, vamos dizer, desenvolvendo um sistema superior a essa. E aí o Marx vai fazer 4 rascunhos antes de responder para ela e fala, olha, o que eu falei sobre desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra vale só para a Inglaterra, vamos dizer, pro país, vamos dizer, mais avançado, entre aspas, e que teria que pesquisar as condições dos outros países, então que não é uma questão automática, né? Que é então que a Inglaterra ia mostrar todos os países qual era o seu futuro. Ele falou que em certas condições a comuna rural russa, então a comunidade pré-capitalista, poderia ser um caminho para o desenvolvimento comunista articulado a uma revolução no resto da Europa, né? Assim, foi mais ou menos em cima do muro, mas ele sinalizou essa questão. E aí isso muda uma tradução dele, que estava fazendo a tradução francesa do Capital, né, que é escrito em alemão, e ele vai mudar uns trechos que são justamente decisivos, que atenuam essa coisa do evolucionismo. Então ele estava de novo aí interpelado pelas lutas e pelos debates no movimento revolucionário. Ele vai fazer esse deslocamento, que eu acho que é importante. O Marx, por exemplo, isso que é um pouco fala do comunismo como uma coisa dogmática, o marxismo como uma coisa dogmática. É curioso que, por isso, talvez o Marx tenha falado que ele nunca era, quando começou a surgir esse papo de marxista, ele falou, a única coisa que eu sei é que eu não sou marxista. Então tem um pouco isso porque ele justamente é um pensador
pesquisador apaixonado que com 60 anos vai aprender russo para ver uma questão da propriedade fundiária no livro 3 do Capital. Então, um cara que justamente o lema preferido dele não vou falar em latim, mas é duvidar de tudo, duvide de tudo. Né? Então, o marxismo acabou tomando um caminho super dogmático que não tem nada a ver com vamos dizer, o pai que não reconhece essa corrente, digamos, essa brincadeira dele falando que não é marxista. Mas eu acho que um exemplo interessante, para voltar aí à questão um pouco ambiental, tecnológica, é a própria questão do carro, né? A gente vai ver que, se a gente vê a estrutura tributária, está tudo incentivado para produzir carro, e não transporte coletivo, né? Tem um estudo do IPEA, que o MPL usa muito, que é isso, os incentivos para se ter o transporte individual, que acho que aí tem a ver com a questão tributária e tudo mais, é todo direcionado para o carro. Acho que é 6 vezes mais que para o transporte público. Toda a estrutura do Estado, então, né, é de incentivar isso. Então, acho que também tem os caminhos, vamos dizer, pragmáticos, e às vezes também discussão que eu falei dos grandes debates que têm que ser traduzidos, porque toda a população tem que participar, que eu acho que são importantes. E aí, para não falar demais, terminar só sobre a questão do Brasil hoje, né, que eu acho que você falou, você também falou antes e tudo mais. Olha, primeiro acho que para pensar o Brasil, tem que pensar que o Brasil é um país escravocrata, que foi o campeão nesse quesito, foi mais longe nisso, nunca rompeu com isso, por isso que eu considero que a gente ainda é um país escravocrata. Claro que em outros termos do que antes. Então acho que esse é um elemento fundamental, é um dos países mais violentos que tem, onde qualquer resistência é reprimida, né? Você tem, por exemplo, entre o Lula ser eleito até hoje, tem um índio por semana que é morto. Então você tem uma violência para qualquer ato, vamos dizer, que sai do campo da ordem, que é o tempo todo colocado. E a democracia, como lá dizia o Sérgio Buarque, ela é um desentendimento no Brasil. Um outro exemplo que eu acho que é interessante, o Partido Comunista, gosta ou não, quando ele é fundado em 22, até a Constituição de 88, ele tem, acho que 4 anos ou 2 anos de legalidade. Então, nunca, por exemplo, uma corrente que é importante, né, que a União Soviética, é todo um balanço que vocês vão fazer também em setembro aqui e tudo mais, mas tem um velho intelectual que já morreu, soviético, que falava que a União Soviética deu 3 contribuições para o mundo. Uma, ela mostrou que não tinha que fazer. A outra é que ela venceu o nazismo, né, 20 milhões morreram. Né, você não pode, a derrota do nazismo, você não pode não. A União Soviética é o grande, é quem derrota o nazismo. Daí o prestígio do Stalin e tudo mais. E o terceiro é que o estado de bem-estar social só foi possível onde ele ocorreu porque tinha a União Soviética. Né? Ele, na França, na Inglaterra, tudo pós-Segunda Guerra, quando o comunismo está ali, né? Até por causa dessa vitória contra o nazismo, um prestígio brutal e também relações menos desiguais. Né? Tinha desigualdade lá de outra forma. Então, não por acaso, quando em 89 acaba a União Soviética, começa o desmonte do estado de bem-estar social. O filme que eu acho que é muito interessante do Daniel Blake, que eu citei antes, é isso, é o fim do estado de bem-estar social. Então, o Partido Comunista teve só 2 anos de legalidade, quando em 45 ele pôde disputar a eleição, teve uma bancada maravilhosa, que era Carlos de Marighella, Gregório Bezerra, o Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, uma bancada assim, e que logo depois já foi cassada. Então, tem uma questão que a democracia aqui é mais um projeto e várias coisas vão sendo arrancadas. E a gente viveu um certo idílio, né, entre o fim da ditadura, o governo, e aí o auge disso talvez seja o governo do Lula, em que as possibilidades se expandiram muito. Né? E eu acho que, apesar de todos os problemas desses governos petistas, da contribuição do Lula como personagem coletivo, eu acho que despertou uma coisa muito interessante no Brasil, com essa questão, a volta da democracia, vamos dizer, no sentido mais formal,